Bom, meninos, vamos lá. Então, esse conteúdo novo que eu postei para vocês, lá na sala de aula, ele tem 3 tópicos: denotação, conotação e figuras de linguagem. Tudo isso está ligado ao poema. E isso vocês encontram lá no livro de vocês, na unidade 2, capítulo 1 do livro de português, tá? Esse assunto está lá no livro de vocês. Mas eu vou explicar aqui o passo a passo. Vamos falar um pouquinho de poema. Não, poema nada mais é que a expressão da arte, né? É você expressar sentimentos, emoções, através de textos. E tem um eu lírico, que é a voz a voz que se manifesta no poema, né? A voz que fala no poema. Normalmente, os poemas, eles se apresentam nessa estrutura aqui. Normalmente, eles se apresentam assim, que são a modalidade em versos, né? Pode acontecer do poema se apresentar em prosa também, mas normalmente eles se apresentam assim. Então, eu vi que muitos tiveram dificuldade eu coloquei lá no exercício, né, um poema lá do livro de vocês, e pedi que vocês dissessem o número de estrofes que tem o poema. O que é a estrofe? Estrofe é esse bloco todo aqui, ó. Esse bloco todo aqui eu chamo de estrofe. Então, se eu for contar quantas estrofes tem esse poema, eu tenho uma estrofe, eu tenho 2 estrofes, eu tenho 3 estrofes, eu tenho 4 estrofes, tá? Então, esse poema aqui tem 4 estrofes. E quantos versos? Versos é cada linha dessa aqui, ó. Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Linha é cada verso que compõe a estrofe. Então, quais são as características de poema? Né? O poema, ele pode se apresentar de uma forma livre. Quando que eu digo que um poema quando eu digo que ele obedece uma forma livre? Quando ele não tem rima e quando ele não tem estrofes. E aí eu digo que ele está obedecendo uma forma livre. Aí o autor do poema, o autor da letra da música, ele age de forma livre, da forma que ele quiser escrever. Ou ele obedece uma forma fixa, que é normalmente a que a gente mais costuma ver. Essa forma fixa, ela tem regras de número e combinação de versos, rimas e estrofes, ou seja, ela tem uma quantidade certa de estrofes e uma quantidade certa de versos em cada estrofe. Quando isso acontece, eu digo que o poema ele é formado de uma forma fixa. Ele tem uma forma fixa, que obedece sempre àquela mesma estrutura. Esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes, sendo que 2 delas têm 4 versos e as outras 2 têm 3 versos. Então, eu digo que essas primeiras aqui formam quartetos e essas aqui tercetos, igualzinho o dever que tinha no livro lá de vocês para fazer. E ele também tem rima. O que é a rima? Normalmente ela aparece aqui no finalzinho da palavra. São as palavras usadas no final dos versos com o mesmo som na última sílaba. Ó, escureço, anoiteço, tardo e ardo. Então, normalmente as rimas aparecem no final do verso, rimando aí a última sílaba, o som, né, da última sílaba de cada verso. E como que funciona a linguagem desse poema? Normalmente os poemas eles obedecem uma linguagem conotativa, que é uma linguagem que usa
brinca com as palavras, usa a palavra no seu sentido figurado, no seu sentido diferente do seu sentido real. Eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo para vocês. Então, é aquela palavrinha usada fora do seu sentido real, diferente daquele sentido que a gente normalmente encontra aí no dicionário, ok?